amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Nosso vídeo 8 aqui da série construindo um template de organização para professores, mas eu tô achando que os professores não estão gostando muito desse template. Eu não tô tendo aí o retorno. Vocês estão gostando? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo fazer? Tá curtindo aqui as funções? Tá ajudando na prática? Quero saber o retorno de vocês e também quero contar com a contribuição. Tenho me atrapalhado aqui com alguns nomes, com algumas ideias. Então vocês que estão dentro da área e que sabem a nomenclatura, pode me ajudar aqui, pode contribuir aqui comentando. Não vou ficar enrolando, já estou compartilhando minha tela, estou flutuando aqui em cima do Notion, você já está acostumada, já está acostumado aqui com eu flutuando. E para a galera que chegou aqui por acaso nesse vídeo, que não acompanhou a série, você pode acompanhar aqui com a gente, lembrando que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion. Aqui a gente faz tudo no passo a passo, eu vou fazendo junto com vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode usar aqui os comentários para tirar sua dúvida, para debater, para trazer alguma melhoria, algum ponto que você acha que seja legal. Beleza? Você que já está acompanhando comigo a série, vamos continuar da onde a gente parou. Mas antes, ó, você que está começando agora, você vai vir aqui, ó, você vai ter a sua barra lateral, você vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho do lado do nome da sua conta. Então aqui a gente tem a nossa barra lateral na esquerda, tem o nome da sua conta aqui em cima e do lado tem um quadradinho. E aqui você vai começar a criar aqui os recursos. Então a gente vai colocar aqui, ó, recursos como título da nossa página. Não me lembro se foi esse título que a gente usou, foi esse mesmo, ó. Então aqui no nosso menu a gente vai construir a página de recursos. Você que já está com a gente aqui, vem acompanhando aqui na construção do template. Você que chegou agora, cria uma página nova e vem criando. Beleza? Vou deletar essa página e vou voltar aqui para o nosso template. Então bora lá, vamos começar essa construção. Vou me trazer aqui para a esquerda. No nosso último vídeo a gente construiu aqui a nossa página de controle de presença ali com os botãozinhos para você conseguir marcar. E depois eu fiz um vídeo fazendo uma correção ali na fórmula, fui testar. Vi que estava dando erro e coloquei a correção lá, espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, deixa um comentário lá no vídeo que eu vou ajudar você. Bora lá, vou abrir aqui a página de recursos. Para isso, segura o Ctrl se você estiver no Windows. Eu que estou aqui no Mac, vou usar o Command, vou abrir aqui, vou clicar em cima de recursos para ele abrir aqui numa nova tela. Ele abriu aqui esmagado, vou vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos do lado direito, vou clicar e vou pedir largura completa. E aqui eu vou começar a minha construção. E qual que é a ideia dessa página de recursos? É a gente conseguir guardar, armazenar coisas que são úteis, que são interessantes para a gente usar ali na aplicação de aulas, no planejamento, no dia a dia com os alunos, alguma coisa, um vídeo, alguma matéria, algum artigo. Você vai ter ali uma base de conhecimento para você armazenar os seus recursos, as coisas que você está vendo, que você conecta com as matérias, e você vai ter muita facilidade de usar, de encontrar, inclusive de cadastrar. Então bora lá, vamos criar aqui 3 estruturas, que a primeira estrutura é uma caixa de entrada, a segunda estrutura é uma categorização, né, uma estrutura para categorizar os conhecimentos, e a terceira estrutura é uma estrutura mais geral, que vai conter ali todos os seus conhecimentos organizados, e aí você vai poder arquivar ou manter eles como favoritos. Vamos construindo à medida que a gente for fazendo, você vai entender. Vou clicar aqui dentro da nossa página e vou no tradicional ali, vou usar o nosso comando barra e vou colocar aqui uma frase de destaque. Então comecei a digitar, ele já trouxe aqui frase de destaque, incluí a nossa frase de destaque. Vou usar aqui, ó, 3 hashtags e vou dar um espaço para criar um título 3. E aqui eu vou colocar a caixa de entrada. Então vou colocar aqui, ó, caixa de entrada, recursos. E aqui eu vou colocar a caixa de entrada de recursos porque a gente tem essa função de caixa de entrada muito no contexto de tarefas. Então para não confundir, já vamos colocar assim. Vou usar aqui 3 sinais de menos e vou dar um Enter aqui. Na verdade nem precisa, né? Ele já desce para a linha de baixo. E aí vamos aproveitar essa estrutura que a gente construiu para construir as demais. Como que a gente faz isso? Vem com o mouse aqui, ó, em cima de caixa de entrada, onde você criou, e aí aqui vai aparecer um quadradinho do lado esquerdo. Vou clicar nesse quadradinho e vou pedir para duplicar essa estrutura. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar aqui novamente no quadradinho e vou pedir para duplicar essa estrutura. Vou descer aqui um pouco mais, vou me encostar aqui no cantinho para não atrapalhar. Então aqui a gente vai ter a nossa caixa de entrada, aqui a gente vai ter a nossa categorização. Então aqui, ó, vai ser categorias de recursos. Então vou pôr aqui, ó, categorias de recursos, e aqui embaixo a gente vai ter todos os recursos. Então vou colocar aqui, ó, todos os recursos,
e aí a gente vai começar a construir as estruturas. A primeira estrutura que a gente vai construir é a estrutura de todos os recursos, porque as demais são conectadas nela. Então vou vir aqui, ó, dentro de todos os recursos, presta atenção aí, vou clicar aqui e vou começar aqui com o comando barra e vou colocar aqui, ó, uma visualização em tabela. Então vem junto comigo, estamos construindo aqui a parte de todos os recursos. Aqui quando você clica, né, para você criar uma nova visualização em tabela, ele vai perguntar para você se é uma nova visualização ou se é algo que já existe no seu Notion. Eu vou clicar aqui, ó, em nova base de dados vazia e aqui o nome dessa base eu vou colocar como recursos. Então copiei aqui recursos e vou colar aqui onde está sem título, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou pedir para ocultar esse título. Vamos começar a adicionar algumas propriedades aqui, para isso a gente vai vir aqui, ó, em cima de nome e aqui do lado a gente vai ter um símbolo de mais, vou clicar aqui e aqui eu vou pedir a seguinte propriedade, a propriedade de URL, então procura aqui, ó, URL e a gente vai colocar aqui, ó, marcar a propriedade URL. Para que serve essa propriedade? Para a gente colocar algum link de algum vídeo, algum artigo, alguma coisa que a gente queira armazenar. Então bora lá, vamos seguir em frente. Vou voltar aqui na setinha e aí a próxima propriedade que a gente vai adicionar é uma caixa de seleção e aqui eu vou chamar essa propriedade de favoritos. Então vou adicionar aqui como favoritos e aqui, ó, vou voltar aqui na nossa flechinha e vou criar também uma nova propriedade de caixa de seleção. E essa propriedade vai se chamar arquivado. Vou adicionar aqui uma propriedade que se chama criado em. Vou pesquisar aqui, ó, e aí ela aparece aqui e aí a gente vai adicionar e aqui eu vou mudar o formato de hora para 24 horas e vou adicionar também aqui, ó, vem aqui, ó, do lado de criado em, vem no maisinho e eu vou adicionar aqui status. E aí ele traz aqui algumas propriedades padrão e aqui o que a gente vai colocar? Vou trocar aqui, ó, onde está não iniciado, para isso eu clico em cima e vou colocar aqui, ó, caixa de entrada. Então esse item aqui vai virar a caixa de entrada. Eu vou excluir esse em andamento, então vou clicar aqui nele e vou pedir para excluir e aí vou confirmar aqui e aqui em concluído eu vou deixar como concluído mesmo. Beleza? Vou clicar fora, então está construída aqui a nossa primeira tabelinha e depois a gente vai adicionar uma outra propriedade, mas para isso a gente precisa construir aqui a nossa estrutura aqui de cima. Eu só vou trocar aqui o nome, ó, vou clicar aqui, ó, em tabela e vou renomear, vou colocar aqui, ó, todas. Então vou colocar todos, né, que a gente está falando de recursos. Então beleza, terminamos aqui a nossa parte de todos os recursos, né, a nossa tabela recursos. E agora a gente vai construir aqui a nossa tabela categorias de recursos. Por quê? Porque tem uma propriedade que a gente vai conectar as duas tabelas. Então vem junto comigo, vou vir aqui agora em categoria de recursos. Aqui dentro eu vou clicar dentro dessa estrutura, desse container e vou usar um comando barra e aqui eu vou pedir novamente uma visualização em tabela. Eu sempre gosto de construir em tabela porque dá para você ir colocando as propriedades e depois a gente muda a visualização para alguma coisa mais bonita. Adicionei aqui, ele pergunta se é uma nova base. A gente está criando novas bases, a gente não quer vincular com nada que já existe no Notion. Então vou clicar aqui, ó, em nova base de dados vazia e aqui, ó, eu vou chamar de categorias de recursos. Então vou copiar exatamente esse nome e vou usar aqui, ó, no nome da base. Vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vou pedir para ocultar. E aqui a gente também vai adicionar algumas propriedades. Quais propriedades? Vou vir aqui, ó, onde está o nome da tabela que a gente criou e eu vou vir do lado aqui nesse maisinho, vou adicionar uma propriedade de relação. E aí, ó, quando você começa a digitar, ele já vai trazer, vou clicar em relação e aí ele vai perguntar para você, relação com quem? E aqui, ó, eu quero conectar essa tabela de categorias de recursos com a tabela de recursos. Então vou falar que é uma relação com recursos e aí eu vou marcar aqui, ó, que é uma relação bidirecional. Aqui na nossa tabela de categoria de recursos, ele vai aparecer com o nome de recursos e lá na tabela de recursos eu quero que apareça com o nome de categorias. Então é exatamente isso, a relação bidirecional é você adicionar a propriedade de uma na outra e vice-versa, então as duas vão trocar propriedades. Então vou adicionar aqui a relação e aí, ó, ele trouxe recursos aqui para cima e ele criou aqui provavelmente categorias, ó. Então ele criou, vou trazer categorias aqui para frente, porque muito nos interessa. E aqui vamos dar sequência. Vou clicar aqui nesse maisinho do lado de recursos e aqui eu vou adicionar a propriedade URL do recurso. Por quê? Porque se você tiver uma pasta num drive, em algum lugar, onde você armazena aí essas categorias, os vídeos, os artigos,
as coisas que você vai pegando, você vai poder também colocar aqui o link da sua pasta, da categoria dos recursos que a gente está falando. Você vai entender isso aqui mais para frente, fica tranquilo, fica tranquila. A próxima propriedade que a gente vai adicionar, vou vir aqui ó, do lado de URL do recurso, vou clicar aqui ó, nesse maisinho e vou adicionar uma propriedade que chama propriedade rollup. E aí ó, pode pesquisar aqui ó, roll, e aqui a gente vai marcar essa propriedade que tem a lupinha, e aqui a gente vai selecionar, ó, ele vai perguntar para você em relação a quem. Aqui a gente vai selecionar recursos, vamos deixar aqui ó, propriedade e nome, e aqui em calcular a gente vai pedir para calcular a contagem, contar tudo. Aqui eu vou trocar o nome para quantidade, e aqui ó, agora a gente consegue adicionar a nossa próxima propriedade. Então vou vir aqui ó, do lado de quantidade nesse maisinho e vou adicionar uma propriedade de fórmula. E aqui ó, vou clicar aqui em fórmula e aqui ele vai abrir esse quadrinho. Vou trocar o nome aqui para total. Então vou colocar aqui total como título e aqui eu vou clicar em editar fórmula. Aqui o que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui ó, uma aspas e a gente vai digitar total, dois pontos e vai dar um espaço, vai colocar aspas de novo, vai colocar um sinal de mais e aqui a gente vai procurar uma função que chama format. Então procuramos aqui a nossa função format, vamos clicar nela e agora ele vai perguntar qual que é a propriedade que a gente quer calcular. E aqui é a propriedade que a gente acabou de adicionar, que é a propriedade quantidade. Então marca a propriedade quantidade e vamos salvar essa fórmula. Beleza? Vou voltar aqui e aparentemente está construído. Vamos testar aqui e depois a gente vai incluir uma outra estrutura aqui em cima. Antes da gente começar a testar, vamos começar a ajustar a parte de filtro, né? Filtro, ordenação, deixar tudo mais bonitinho. Então aqui ó, vou adicionar uma visualização. Então vou vir aqui ó, onde está a tabela. Vou clicar aqui ó, nesse maisinho e vou pedir para adicionar uma visualização em galeria. Aqui eu vou tirar a visualização, então vou vir aqui ó, em visualização do cartão, vou marcar aqui nenhum, estava com conteúdo, e vou vir aqui ó, em tamanho do cartão e vou pedir pequeno. E aí eu vou concluir aqui, ó, então alterei aqui essa visualização. E aqui eu vou trocar o nome dessa visualização para todas. Então a gente está falando aqui de categorias, vou colocar todas. E aqui em propriedades, vou clicar aqui ó, em propriedades e vou pedir para mostrar essa nossa propriedade total. Então vou colocar aqui para aparecer a propriedade total. Como é que eu fiz isso, né? Ela estava aqui embaixo ó, e a gente tem duas categorias, ocultas na galeria e mostradas na galeria. Eu peguei o total e puxei ele aqui para cima, mas você também pode clicar nesse olhinho, ó. Então clicando no olhinho ele mostra a propriedade. Então vamos adicionar aqui algumas categorias, mas antes eu vou clicar aqui ó, com o botão direito nessa tabela e vou pedir para excluir. Lembra que eu falei para você que a gente usa a tabela só para construir? Depois a gente vai usar uma outra visualização? Então vou clicar aqui ó, nesses três pontinhos em categorias de recursos e vou pedir para ocultar esse título. E aqui eu vou começar a criar alguns recursos. Quais recursos? Vou colocar aqui ó, Notion, vou colocar aqui por exemplo vídeos, vou pôr aqui ó, vídeos. Vou colocar aqui, por exemplo, conteúdos gratuitos, cursos grátis, cursos gratuitos. Vou colocar aqui, por exemplo, artigos. Então, vou ter aqui as minhas categorias de recursos que eu posso armazenar e usar aí para planejar ou até mesmo para dar aula ali no dia propriamente dito. Então, vou ter aqui as categorias e aqui você pode pôr várias categorias, ferramentas, pode colocar aqui, ó, inteligência artificial. Então pode pôr aqui ó, inteligência artificial. Então aí você fica à vontade para você colocar as categorias de recursos que você costuma usar. Beleza? Então aqui a gente vai ter as nossas categorias. Tá começando a criar forma, tá começando a ficar mais bonitinho. Vamos descer aqui ó, para nossa estrutura de recursos e aqui a gente vai aplicar alguns filtros. Então vem comigo, clica aqui ó, no filtrar, aqui ó, nessas três linhas horizontais. E aqui a gente vai marcar arquivado e vai marcar desmarcada. Então, tudo que não for arquivado vai aparecer aqui e também vamos adicionar um outro filtro, que é um filtro de status e aqui a gente vai marcar completo. Então, só vai aparecer o que está completo. Além disso, a gente vai clicar fora, vai clicar aqui ó, do lado de filtrar, tem ordenar. E aqui a gente vai clicar e vai pedir para ordenar por criado em crescente. E também vamos adicionar aqui ó, uma nova ordenação. Então vou clicar aqui ó, nessa opção e aqui eu vou adicionar a ordenação por categorias crescente. Então fechou? Vou clicar fora e aqui a gente tem aqui a nossa primeira aba configurada.
Vou clicar aqui ó, em cima dessa aba com o botão direito e vou pedir para duplicar essa visualização, só que aqui eu vou pedir para mudar. Aqui eu vou colocar como quadro o nome e aqui ó, em layout eu vou pedir para trocar para galeria. E aqui eu vou manter a visualização do conteúdo, mas eu vou trocar aqui ó, o tamanho do cartão para pequeno. Além disso, eu vou voltar aqui ó, nessa setinha do lado de layout, onde está escrito aqui, vou vir aqui ó, em agrupar e vou pedir para agrupar por categoria. E aqui eu vou desmarcar essa opção aqui ó, para ele ocultar os grupos vazios. Então eu desmarquei essa opção e aí vou clicar fora e tá certinho essa visualização, só não tá aparecendo porque a gente ainda não tem nenhum recurso aqui. Vamos vir aqui ó, novamente em cima de todos, vou clicar com o botão direito em cima de todos e aqui eu vou pedir para duplicar novamente e agora eu vou colocar aqui ó, o nome como favoritos. Vou colocar como favoritos e aí você vai entender. Aqui a gente vai trocar o nosso filtro, mas antes eu vou clicar fora, vem aqui ó, onde tem o filtrar, nessas três linhazinhas horizontais, e aqui a gente vai colocar um outro filtro que é, ó, vou clicar aqui ó, em adicionar filtro, vou colocar favoritos, é marcado. E aqui eu vou tirar esse arquivado, vou limpar essa propriedade para ela não pegar esse filtro de arquivado. Por quê? Porque se ele tiver no favorito, independente se ele for arquivado ou não, ele precisa aparecer ali. Beleza? Então vou colocar aqui esse filtro e aí ele tá certinho. Vou vir aqui novamente em cima de todos, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar e agora aqui eu vou usar o nome de arquivados. Então vou colocar arquivados e aqui no filtro eu vou trocar, vou vir aqui ó, em filtrar. Vou remover aqui ó, o status é completo, então vou clicar aqui, ó, vou clicar nesses três pontinhos, vou pedir para excluir o filtro e aqui em arquivado eu vou colocar como é marcado, beleza? Vou clicar fora e aqui a gente já configurou os nossos filtros. Fica tranquilo que logo você vai ver isso daqui funcionando. Vou clicar aqui, ó, vou fechar os filtros. Vou vir aqui, ó, vou passando aqui nas abas e vou fechando os filtros. E agora vamos subir aqui para construir essa estrutura de caixa de entrada. E aí eu vou clicar aqui dentro dessa estrutura e vou vir na mesma linha. Vou colocar um comando barra, vou colocar aqui uma visualização em tabela. Então vou começar a digitar, ele vai trazer. Quando eu peço, ele vai perguntar para mim se é uma nova visualização, como sempre. E dessa vez é uma visualização de algo que já existe no nosso Notion. Então vou clicar aqui ó, nessa última opção e aqui ele vai perguntar visualização da onde? Aqui eu vou falar que é uma visualização de recursos. E aqui eu vou falar que eu quero que ele traga para mim aqui a aba todos. Então aqui eu vou conseguir fazer as alterações que eu quero. Então vamos lá. Aqui eu vou trocar aqui o nome para caixa de entrada. Então vou colocar aqui ó, caixa de entrada. Vou vir aqui em propriedade e aqui eu vou manter só propriedade, status e categoria. Então as demais eu vou clicando aqui no olhinho para não mostrar essas propriedades. Então vem desmarcando elas. E aqui eu vou clicar fora. Então vamos ajustar aqui a parte de filtros e também de ordenação. Vamos clicar aqui em ordenar. E aqui a gente vai remover essa ordenação por categorias. Então vou clicar aqui ó, nessa flechinha, nesse X. Vou tirar esta ordenação e aqui em criado em eu vou colocar aqui ó, como decrescente. Então vou trocar aqui para decrescente para aparecer o que a gente está criando por último. Então vou clicar fora, aqui eu vou remover esse filtro de arquivado, vou clicar aqui ó, em cima de arquivado, vou pedir aqui ó, nesses três pontinhos, vou excluir o filtro e aqui em status eu vou trocar aqui ó, para caixa de entrada, vou desmarcar aqui o concluído e aí cliquei fora aqui para salvar. Vamos fechar aqui o filtro e agora a nossa estrutura está pronta aqui, né? E como que vai funcionar essa estrutura na prática? Você está aí fazendo sua rotina, estudando, pesquisando, planejando aulas e você encontrou alguma coisa que é interessante, algum vídeo, alguma coisa, você vai vir aqui na sua caixa de entrada e vai criar aqui, por exemplo, vídeo sobre, vamos colocar aqui, sobre DNA, por exemplo. E aí, ó, percebe? Ele vai criar aqui um novo conhecimento. Aqui você vai poder categorizar o seu conhecimento. Então, estamos falando de um vídeo. Então, vou marcar aqui vídeo. Aqui, ó, ele status, ele está como caixa de entrada. Ele vai ficar aqui até o momento que você vir aqui, ó, e marcar ele como concluído. Então, você realmente revisou, viu que é relevante, vai guardar, vai armazenar. Então, você vai colocar ele como concluído. A partir do momento que você coloca ele como concluído, vou descer aqui, ó, vou fechar esse filtro e aqui ó, ele vai vir para a sua base aqui de conhecimento. Então você vai conseguir ir armazenando e aqui embaixo você vai poder completar as informações.
Então colocar aqui a URL do seu vídeo, vou colocar aqui www.youtube.com/vídeo sobre DNA, só para a gente exemplificar, né? E aí você vai ter aqui também a possibilidade de marcar favoritos e arquivados. Se você marcar favoritos aqui, ele vai aparecer aqui na nossa aba favoritos. Então você vai ter aqui só o que for favorito. Se você marcar ele como arquivado aqui, e desmarcar aqui o favorito, ele vai aparecer aqui em arquivado. Então o que você não estiver mais usando, você pode marcar como arquivado e deixar aqui guardado. Vou dar mais alguns exemplos e aí a gente também tem aqui a nossa estrutura de categorias, né, que vai organizar as coisas conforme a gente for criando. Então vou criar aqui algumas ideias, vou desarquivar aqui esse vídeo sobre DNA. Então vou criar aqui, básico de Notion. Então aqui pode ser que você esteja usando o Notion como ferramenta. Vou colocar aqui, vídeo Notion, sou estrategista. Então você vai aqui, armazenando os seus recursos. Vou colocar aqui, por exemplo, artigo Forbes, e aí você falando sobre repetição espaçada, não sei, estou trazendo aqui alguns exemplos, mas não é muito bem de matérias, mas aqui dá para entender, né? Que aqui você vai trazer muito mais recursos que você vai usar dentro das suas aulas. Então aqui pode ser um artigo da Forbes falando sobre repetição espaçada, e aí você vai trazer isso em algum contexto dentro de alguma aula que você vai dar. Então aqui, por exemplo, eu teria aqui uma categoria que seria a categoria artigos, aqui eu teria outro vídeo, né? Então eu teria aqui um vídeo. Esse básico de Notion eu posso falar que é um curso, então vou colocar aqui curso gratuito. E aí eu vou ter muita facilidade, né, de colocar aqui os meus links, né, tanto dos cursos quanto dos vídeos, e eu vou poder saber aqui, vou ter várias visualizações. Então vou ter aqui, separado por categorias, então vou ter os meus artigos, os meus cursos, os meus vídeos numa visão de galeria, e vou ter também a possibilidade de marcar aqui alguma coisa como favorito para selecionar, porque conforme você for usando isso daqui, a tendência é que você tenha cada vez mais recursos, mais ferramentas para você ir usando, e aqui você vai ter uma categorização que você vai poder acessar muito rápido. Aqui eu adicionei por aqui, é interessante também dizer isso. Por quê? Porque aqui você pode tanto adicionar por aqui por recursos, né, nova página, e adicionar um novo recurso, quanto você na correria, no dia a dia, pode seguir aquele processo que eu mostrei primeiro, que é você criar aqui um recurso na sua caixa de entrada. Você viu alguma coisa ali rapidinho, anotou aqui, colocou aqui qual que é a categoria, colou o link aqui dentro, né? Você pode, por exemplo, colocar aqui, você viu um vídeo sobre processo de vendas. Aí você pode clicar aqui em abrir, já colocar aqui o link então do vídeo que você assistiu e colocar aqui uma categoria, ou então deixar até sem categoria por enquanto. E aí depois, num segundo momento, você vem aqui, coloca ele aqui como uma categoria de vídeo, então, e aí você consegue trocar aqui o status para concluído. Você já revisou, viu que realmente você quer guardar, e aí ele vai armazenar, ele já somou mais um vídeo aqui na nossa categoria, e aí ele vai trazer aqui o seu conhecimento organizado. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo ajude você a organizar aí as suas coisas, os seus recursos, as coisas que você usa para fazer aulas, para criar planejamentos. Então essa é a ideia, é uma estrutura para você armazenar e controlar os seus recursos. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu curtir, me fala qual que é a sua impressão, como é que você se vê usando essa estrutura na prática, se vai te ajudar ou não. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o Sou Estrategista, eu sou o Caco, esse aqui é um canal que a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, Notion, como é que você se organiza, como é que você sabe o que é prioridade, como é que você escolhe os caminhos que você quer andar, para você não andar só na loucura, na correria, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de querer trabalhar mais, para algum dia você conseguir viver. Não, a ideia é que você vá escolhendo, vá olhando de forma consciente e vá vivendo e construindo a vida que você realmente quer viver. Se você gostou da ideia, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. São 5 vídeos por semana falando sobre todos esses assuntos. Eu vou ficando por aqui, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo da série. Tamo junto, valeu!